João Paulo II, nascido em 1920 e falecido em 2005, desempenhou um papel significativo como Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Sua importância se estendeu além das fronteiras da fé, desempenhando um papel crucial no declínio do comunismo na Polônia e em vários países europeus. Iniciando seu terceiro maior pontificado em 16 de outubro de 1978, João Paulo II permaneceu como soberano da Cidade do Vaticano por impressionantes 26 anos, até sua morte em 2 de abril de 2005. Ele foi o primeiro papa não italiano de 1522, quando o holandês Adriano VI ocupou o cargo. De origem polonesa, João Paulo II era poliglota, capaz de se expressar em vários idiomas, e durante seu pontificado, visitou 129 países. Sua relação especial com o Brasil se destacou, pois ele visitou o país em 4 ocasiões, percorrendo várias cidades e atraindo grandes multidões. Além de seu impacto na comunidade católica, ele também trabalhou para melhorar as relações entre a Igreja Católica e outras religiões. Os primeiros anos de João Paulo II foram marcados por uma infância difícil. Nascido em Wadowice, Polônia, perdeu os pais e irmãos mais velhos ainda jovem. Após sua primeira comunhão aos 9 anos, estudou na escola Marcin em Wadowita. Em seus estudos superiores, mudou-se para Cracóvia em 1938, frequentando a Universidade de Jagiellonia e uma escola de teatro. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou para evitar a deportação para a Alemanha, após o fechamento da universidade pelas forças nazistas. Seu pai, suboficial do exército polonês, faleceu em 1941 devido a um ataque cardíaco. A partir de 1942, João Paulo II sentiu a chamada para o sacerdócio, ingressando em um seminário clandestino em Cracóvia. Após o término da Segunda Guerra Mundial, prosseguiu seus estudos na Faculdade de Teologia da Universidade de Jagiellonia. Em 1º de novembro de 1946, foi ordenado padre, concluindo seu curso universitário em Roma e obtendo doutorado em teologia na Universidade Católica de Lublin. Nomeado bispo auxiliar em Cracóvia em 1958, desempenhou papéis significativos como capelão universitário e professor de ética em Cracóvia e Lublin. Em 1964, assumiu a posição de arcebispo de Cracóvia, sendo elevado a cardeal em 1967. Participou ativamente do Conselho Vaticano II e representou a Polônia em 5 Assembleias Internacionais de Bispos entre 1967 e 1977. Em 16 de outubro de 1978, foi eleito Papa, sucedendo a João Paulo I, adotando o nome João Paulo II. Em 13 de maio de 1981, sobreviveu a uma tentativa de assassinato, sendo atingido por um tiro que entrava na Praça de São Pedro, no Vaticano. Além de suas atividades religiosas, João Paulo II era um autor prolífico. Publicou livros de poesia e, sob o pseudônimo de Andrzej Jawien, escreveu uma peça de teatro intitulada A Loja do Ourives em 1960. Seus escritos éticos e teológicos incluem obras como Amor Frutuoso e Responsável e Sinal de Contradição, ambos publicados em 1979. A primeira encíclica, Redemptor Hominis, Redentor dos Homens, lançada em 1979, explora a conexão entre a redenção por meio de Cristo e a dignidade humana. As encíclicas posteriores de João Paulo II refletiram uma ampla gama de temas, destacando sua visão e orientação para diversos assuntos. Misericórdia na vida dos homens, 1980 destacou o poder transformador da misericórdia nas vidas humanas. Trabalho como forma de santificação, 1981 enfatizou a importância do trabalho como meio de santificação pessoal. Posição da Igreja na Europa de Leste, 1985 abordou o papel da Igreja Católica na Europa Oriental, particularmente em meio a mudanças políticas. Críticas ao marxismo, materialismo e ateísmo, 1986 expressou preocupações e críticas em relação a ideologias como o marxismo, materialismo e ateísmo. Papel da Virgem Maria na unidade cristã, 1987 explorou o papel de Maria como fonte de unidade na fé cristã. Efeitos destrutivos da rivalidade das superpotências, 1988 abordou os impactos negativos da rivalidade entre as superpotências na política global. Reconciliação do capitalismo com justiça social, 1991 destacou a necessidade de equilibrar o capitalismo com considerações de justiça social.
A argumentação contra o relativismo moral, 1993 defendeu uma posição contra o relativismo moral, enfatizando a importância de princípios éticos sólidos. As encíclicas Evangelium Vitae, 1995, e Gutium Nunc Sint, 1995, reforçaram posições específicas da Igreja Católica, abordando temas como aborto, controle de natalidade, eutanásia, unidade cristã, sacramentos, e a relação entre escrituras e tradição. João Paulo II desempenhou um papel ativo em várias viagens durante as décadas de 80 e 90, visitando a África, Ásia e América. Sua influência foi notável na restauração da democracia e liberdades religiosas na Europa Oriental, especialmente na Polônia, sua terra natal. O Papa resistiu à secularização da Igreja, reafirmando ensinamentos católicos romanos tradicionais. Ele pediu perdão pelos pecados cometidos pela Igreja ao longo da história, reconhecendo injustiças e intolerância do passado. João Paulo II faleceu aos 84 anos, em 2 de abril de 2005, após lutar contra o mal de Parkinson. Sua morte marcou o fim de um longo e influente pontificado, deixando um legado significativo na história da Igreja Católica.